Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura é um trecho do Eclesiástico sobre o profeta Elias, chamado profeta de fogo, porque ele fez descer fogo do céu sobre o Monte Carmelo, onde estava a vítima para o sacrifício, vencendo assim os profetas de Baal, que não conseguiram com o seu falso Deus que descesse fogo do céu para queimar as vítimas deles, e também porque ele subiu aos céus num carro de fogo, num turbilhão de fogo. Além disso, ele era um profeta impetuoso, e essa impetuosidade é bem significada pelo fogo, com que ele pregava a pureza da fé no Deus verdadeiro e a rejeição dos ídolos para os israelitas do século IX a.C. Segundo o profeta Malaquias, Elias iria voltar para preparar um povo bem disposto para o Senhor. E o Eclesiástico faz eco a esta profecia de Malaquias. Elias foi designado, diz o autor do Eclesiástico, para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e para restabelecer as tribos de Jacó. Na verdade, este Elias que foi prometido para preparar o caminho do Senhor não é Elias, é João Batista, que é bem parecido com Elias, por causa do Espírito Santo, de que ele sempre esteve cheio, por causa da sua coragem e por causa do rigor da penitência que ele sempre levou na sua vida e que ele exigia que os outros tivessem por meio da conversão. Quando os discípulos viram Jesus transfigurado no Monte Tabor, São Pedro disse: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas uma nuvem os envolveu, esta nuvem é símbolo do Espírito Santo, e uma voz se fez ouvir: este é o meu filho amado, escutai-o. Depois, quando eles se levantaram, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E Jesus falou que eles não contassem aquilo que viram antes que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Ao descerem o monte, os discípulos que tinham acabado de ver Elias no monte, conversando com Jesus, perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: Elias já veio. Mas eles não o reconheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram. Elias, na verdade, aqui representa João Batista. João Batista veio com o espírito e o poder de Elias, mas fizeram com ele o que quiseram, ou seja, não se converteram com a sua pregação, não levaram em conta o seu batismo e acabaram por matá-lo, quando ele defendia a indissolubilidade do matrimônio, censurando publicamente o rei Herodes por ter se amaziado com Herodíades, que era esposa do seu irmão Filipe. Por ele não ter se calado, seria tão fácil calar-se, ele foi preso e, num segundo momento, decapitado. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. O que fizeram com João, farão também com Jesus. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. A figura de João Batista é muito bonita porque é uma figura humilde, convém que ele cresça e eu diminua, assim ele dizia acerca de Jesus. É uma figura que não admite a mediocridade. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será lançada fora. E porque, quando era necessário dizer a verdade, ele não se intimidava diante das autoridades, nem das ameaças, nem dos perigos. Ele foi mártir do matrimônio, mártir da família. Sofreu e morreu porque não se calou diante do adultério de Herodes. No momento em que estamos vivendo, em que a família está tão ameaçada, em que é necessário cada vez mais formar famílias novas, João Batista serve de referência para nós. Nós temos uma tendência perigosíssima de nos acomodarmos com a mentalidade do mundo.
É uma tendência perigosa porque ela é imperceptível. Você cada vez mais vai pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age, envergonhando-se daquilo que o mundo não aceita, e você acaba até por justificar-se dizendo: isso aqui é estratégia pastoral. Eu não posso falar assim contra, direto, porque isso aí poderia chocar. Então eu vou devagarzinho. Ou então eu nem vou. Começa-se a justificar a própria omissão com a caridade. Eu não posso chamar a atenção dele ou dela. Isso é falta de caridade. Então eu fico na minha, eles ficam na dele. E se eles vão se condenar, problema deles. Não, problema meu. Porque eu não tive coragem de testemunhar a verdade. Eles vão se condenar sim, mas Deus vai pedir contas a nós da salvação eterna deles. Como é importante a gente saber não confundir a caridade que devemos ter para com todos, até para o maior dos pecadores, com a inibição e a vergonha quando temos que testemunhar Cristo, quando temos que rejeitar algo que ele não aceita e temos que falar isso com todas as letras. Não é pelo prazer de humilhar os outros que nós devemos fazer isso, porque humilhar os outros não é de Deus, mas é por um desejo de ser fiel à verdade e de fazer com que o outro que está no erro conheça a verdade e possa viver segundo a verdade. O adultério é um pecado contra a verdade. Por quê? Porque os dois adúlteros não são casados entre si, mas eles vivem como se fossem. Os adúlteros tratam um ao outro como se fossem marido e mulher, e não são. Eles vivem a mentira, e não a verdade. E se nós chamamos a atenção deles, ajudamos a eles. Se não chamamos, nós fazemos com que eles se acomodem, para que o pecado permaneça para sempre. Então, neste tempo de advento, que é um tempo de conversão, vamos pedir a intercessão de São João Batista para que nunca falte em nós aquele fogo que é o Espírito Santo, aquela coragem, aquele destemor de anunciar a verdade com caridade, mas sem compromisso, estando preparados para sofrer o que vier deste anúncio, até mesmo a decapitação de João ou a crucifixão de Jesus, porque nós não estamos aqui para viver a não ser de passagem nesta vida. A vida eterna é outra, muito mais do que uma vida longa. Vamos pedir a Maria Santíssima e a São José, modelos de família, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.